É, bom, boa tarde para quem está assistindo a gente. Hoje eu vou entrevistar mais uma pessoa. A Júlia, né? A Júlia é graduada em matemática, faz doutorado em matemática nesse momento. E decidi chamar ela para falar justamente da área dela, claro, sobre matemática e um pouco da experiência dela e também das dificuldades e discutir um pouco do que é ser mulher nesse meio que em geral é dominado por homens. Então, seja bem-vinda, Júlia, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada por me ter aqui. É bem legal para mim estar falando sobre matemática e sobre mulheres na matemática. Eu acho que tá, tá atual, né? Esse é um tema que tá. Essa é uma discussão que recente, faz pouco tempo assim que chegou com força na matemática, mas eu acho que tem promovido umas discussões assim. E eu acho que tem que falar, né? Sim, sim, importante. Para começar, por que você escolheu matemática, né? O que te levou? Foi um gosto ou alguma influência que te levou para esse caminho? Eu não gosto, eu não sei, assim, a minha vida escolar, ela sempre foi muito, eu sempre fui muito dedicada à escola, a gente tem uma cultura na minha família de que estudar é importante, na minha família tem muitos professores, então, né, todo mundo cresce, assim, com aquele lance de, não, a escola é legal, a escola é bacana, né, vá pra escola. Então, assim, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de aprender coisas, eu sempre gostei de entender como as coisas funcionam. E quando eu estava no ensino médio, eu estudava contrabaixo. Então, na realidade, eu queria muito fazer música. Eu não queria fazer matemática. Só que eu percebi, assim, quando estava, tipo assim, no terceiro ano do ensino médio, talvez, que se eu quisesse fazer música, eu ia ter que terminar a escola e estudar mais 1 ou 2 anos, talvez, assim, muito profundamente aquilo ali. E eu queria entrar na faculdade, então eu decidi que eu ia fazer outra coisa da minha vida. E aí, quando eu tinha que decidir o que eu queria fazer da minha vida, eu cheguei num impasse que era uma coisa assim, tá, se eu não vou fazer música, eu prefiro ir para as exatas, então. E aí, quando eu decidi que eu queria ir para as exatas, eu parei, assim, para avaliar as minhas opções, né? Aí, tipo, tinha física, que, tá, física é legal, daí talvez eu queria fazer alguma engenharia, daí tipo assim, talvez engenharia civil parece interessante, ou então química, quem sabe. Mas eu percebi assim que para todas essas, se eu quisesse fazer qualquer uma dessas graduações, eu ia ter que saber muita matemática. E eu não tinha certeza se eu queria muito alguma delas, se eu amava muito alguma delas. Então eu pensei, eu vou entrar na matemática porque se eu quiser mudar de curso no futuro, pelo menos eu vou ter uma base sólida que vai me deixar ir para qualquer lugar, né? Do tipo assim, uma base forte de matemática vai me deixar entrar na engenharia química ou vai me deixar entrar na engenharia mecânica, né? Do tipo assim, vai me dar um bom leque e se eu quiser fazer, se eu gostar da matemática, tá ótimo. Se eu não gostar, é só ir para algum outro lugar. E aí, na E, realidade, eu decidi fazer licenciatura porque assim, eu não entendia muito bem na época que tipo de emprego eu ia ter fazendo bacharelado, assim, né? O que era na época era uma coisa muito difusa para mim e eu conversava com as pessoas e não ficava mais claro, então eu pensei, bom, eu ainda vou aprender um monte de matemática e se eu fizer licenciatura, emprego para professor de matemática tem em qualquer lugar do país, em qualquer estado que tu se enfie, tem alguém precisando de um professor de matemática. Então, eu escolhi nisso. E aí deu certo, na realidade, né? Porque, de fato, eu gosto muito de matemática, então sim. funcionou. E que nem você falou, quando a gente pensa na área de exatas, a família tende a apoiar. Tipo, você quer fazer engenharia, todo mundo lá, massa, faça engenharia. Mas e quando você disse, tipo, vou fazer matemática e não engenharia? Foi tranquilo? Sua família apoiou? Massa? O que importa é estudar? Não, todo mundo, tipo assim, ninguém na minha família nunca me disse que eu não podia fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu sinto que esse é um privilégio forte que eu tive, assim, uma família que não podou nenhuma das minhas. Eu sempre tive umas vontades de aprender umas coisas loucas.
E a minha família nunca me disse que eu não podia aprender nada porque eu era mulher ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Então, tipo assim, quando eu disse, eu gostaria de fazer matemática. Nessa época, a minha irmã 4 anos mais velha, estava fazendo física. Então, tipo... Já... ninguém disse para nenhuma de nós duas que a gente não podia, entendeu? Então, todo mundo foi fazer o que quiser. A única coisa que a minha mãe, que é professora há 1 milhão de anos, a minha mãe me disse foi: só faz licenciatura se tu realmente quiser muito ser professora. Senão, não. E aí eu falei, não, eu quero muito ser professora, e aí eu fui lá e fiz, mas o fato é que eu não queria tanto assim ser professora, e eu percebi isso tarde demais, então... Isso é curioso, quando se faz um curso onde o principal emprego é licenciatura, isso é uma coisa que eu percebo, assim, que em geral a gente não tem muita noção disso, né, do que é ser professor, é uma coisa que a gente em geral só descobre durante o caminho, do que é uma coisa. Eu tenho uma memória, assim, da primeira vez que eu entrei numa sala de aula, era numa disciplina que a gente tinha na faculdade, que era laboratório de prática de ensino-aprendizagem de matemática. Então, tu ia lá no colégio de aplicação, dava umas aulas e tal. E aí eu lembro que eu fiz, tipo assim, eu dei uma aula e foi horrível, eu odiei, os alunos não paravam quietos, ninguém parava pra me escutar. E eu planejei uma atividade super legal e eles não estavam nem aí, daí eu fiquei, assim, muito chateada. E aí eu pensei, não quero fazer isso aqui da minha vida. E eu conversei com o meu professor da disciplina e ele me disse, não, mas melhora, daqui a pouco tu vai começar a gostar. E aí eu falei, não, é isso aí, daqui a pouco eu vou começar a gostar. E aí eu nunca comecei a gostar. Tipo assim, eu admiro muito quem é professor, quem tá todos os dias na sala de aula, quem tá o tempo todo ali. Mas assim, não é pra mim, eu acho que eu ia ser uma péssima professora, entendeu? Então... E aí foi isso que aconteceu, quando eu terminei a graduação, eu fui fazer mestrado, eu não fui dar aula, né? Então... Sim. E a graduação, como foi? Você entrou, a gente entra, você meio sem saber o que é, né? Eu acho que isso é meio comum para todo mundo que entra numa graduação. E como foi? Foi tranquilo? O que você mais gostou? O que foi mais difícil na graduação? Várias coisas na graduação são difíceis, assim, né? Tipo, eu sinto que entre o ensino médio e a graduação, entre assim, ensino médio e faculdade, nível universitário, existe um salto de exigência que a pessoa não está preparada. Do tipo assim, tu tá acostumado a, no ensino médio, as pessoas te dão as coisas e tu faz, e aí era isso, né? Mas tu entra na graduação e não é nada assim, do tipo, tu precisa, na realidade o que tu precisa fazer na graduação é aprender a estudar, que é uma coisa que em geral a gente não aprende na escola, né? Tipo assim, tu não aprende a ir numa aula, ouvir o que o professor tem para dizer, chegar em casa e ler o livro para de fato entender o que foi que o professor disse. A gente não aprende a fazer isso na escola. Assim, eu estudei no Instituto Federal no ensino médio. Era uma escola boa, me deu uma base excelente para a maioria das coisas que eu precisava saber, mas ainda assim eu cheguei na faculdade e aí tem aquele choque de tu tem que, tipo assim, todo mundo espera que tu saiba estudar desde o primeiro semestre e tu não sabe. E aí tu estuda e tira umas notinhas muito ridículas, tipo 3 ou 4. Acontece com muita gente, do tipo, é super normal, assim. E até tu entender, assim... Porque é uma coisa sobre ti mesmo que tu precisa entender, que é qual é o método de estudo que funciona pra ti, na realidade. Então, assim, até tu entender isso sobre ti mesmo leva um tempo, e enquanto tu não entendeu isso, é um sacrifício. Mas depois que isso acontece, matemática vira muito divertido, entendeu? Então, tipo assim, é muito legal, mas... É muito legal porque matemática é o máximo, mas na realidade é difícil porque mesmo depois que tu chega nesse nível de tá bom, agora eu sei estudar, e agora eu sei aprender, e agora eu consigo ligar os pontos sozinha, e eu tenho um pouco mais de independência, tu acaba lá pelo, sei lá, quarto, quinto semestre, num curso que é cheio de homem que pensa que tu não é tão capaz assim, e com professores de 200 mil anos que estão ali há
sei lá eu quantas gerações, e que acham que meninas nunca terminam as cadeiras mesmo. Quantas meninas tinha na sua turma? Na minha turma tinha bastante, porque era uma turma de licenciatura, né? Então, tipo assim, mais ou menos metade. Era bastante mulher, assim. Mas as turmas de bacharelado, assim, talvez... Eu lembro que a última... Eu frequentei algumas cadeiras do bacharelado em preparação para o mestrado, né? Então, porque tinha uma diferença, assim, a licenciatura não tinha algumas cadeiras, então se queria fazer mestrado tinha que fazer umas coisas a mais. Então, a última turma de bacharelado que eu frequentei tinha 7 pessoas, 6, 7 pessoas, e uma menina, quando eu tava lá. Pra você. Que no caso era eu, assim. Eu lembro que a turma que veio, a turma que entrou depois de mim tinha 2 meninas. E era 6, 7 pessoas e 2 meninas. Eu fiquei tipo, meu Deus, quantas meninas. E você sentia isso forte durante a graduação? Ou depois no mestrado também, de os professores, colegas, ou enfim, pessoal da matemática menosprezar as mulheres? Ou isso, você sentiu isso em você? É que a gente fala assim, eles menosprezam. Mas não é uma coisa tão visível ou tão na tua cara. Ele é um preconceito que tu sente, mas ele é uma coisa muito velada, entendeu? Ele é uma coisa, assim, muito sutil, muito por baixo dos panos, muito uma coisa que as pessoas falam e que tu não pensou nada na hora, mas aí tu chegou em casa e quando tu parou pra pensar, tu fez, nossa, mas esse comentário meio preconceituoso, assim, porque na realidade a gente é muito acostumada. Depois que tu passa 3, 4 anos da tua vida fazendo uma faculdade que tem um monte de homem, tu acostuma a ouvir as coisas e tu deixa de pensar mal delas. Do tipo assim, tu faz, é só uma piada, esse é o tipo de comentário que os homens fazem, é assim mesmo, o ambiente de homem é isso aí. Mas na realidade são comentários nocivos, entendeu? São coisas que não deviam ser feitas. E então, assim, às vezes a gente conversa com as meninas e aí a gente fala assim, fulana, tu trabalha num laboratório que só tem homem, tu é a única mulher. Como é que é? Eles têm preconceito contigo? Eles têm algum tipo de atitude? Não, o pessoal é muito legal, todo mundo é muito massa. Não, tudo certo, tudo muito tranquilo. Aí tu fala assim, tá, fulana, mas e tu acha, assim, que eles te tratam diferente porque tu é mulher? Sim, todos os dias da minha vida. Do tipo assim, a gente chega uma hora que a gente deixa de entender o ser tratado diferente porque é mulher como algo que passa, não sei, meio que vira uma coisa normal, sabe? Então então, tipo assim, tu meio que tem que estar o tempo todo ouvindo as coisas e tipo assim, refletindo muito internamente nelas pra ver se na realidade aquilo ali não tá te afetando de algum jeito, entendeu? E na sua experiência e com outras meninas da área de matemática, por que você acha que menos meninas escolhem, ou é mais difícil que as meninas escolham ir para matemática ou para exatas, assim? Eu acho assim que dificilmente a gente tem um motivo pelo qual isso acontece. Mas eu vejo assim que a gente ainda vive numa sociedade que tem os papéis de gênero muito definidos. Né? Ficar em casa, cuidar das crianças é coisa de mulher. Fazer um trabalho que envolve muito pensamento lógico é coisa de homem. Né? Um trabalho com cuidado com outras pessoas é coisa de mulher. Um trabalho com força bruta é coisa de homem. Né? Então a gente está o tempo todo... um robô é brinquedo de menino e a Barbie é brinquedo de menina. Então a gente está o tempo todo designando esses papéis que as pessoas não pediram, na realidade. Eu odiava, eu não odiava, mas eu não gostava de brincar de boneca quando eu era criança. E as pessoas estavam o tempo todo me dando boneca. Eu não entendia. Eu falei pra todo mundo que eu não gostava de boneca, eu não entendia porque as pessoas seguiam me dando uma boneca atrás da outra. Tipo assim, não tem nada errado em tu querer brincar de boneca, ou tu ser mulher e querer cuidar das crianças, ou tu ser mulher e querer uma profissão que envolve cuidado e algo meio maternal. Não tem problema, entendeu?
O problema é isso ser imposto na maioria das meninas e elas não terem outra opção. Então, assim, a gente não incentiva as nossas meninas direito e a gente forma um ambiente hostil na carreira acadêmica de quem, de fato, resiste o suficiente para querer chegar na universidade e querer virar pesquisadora. E não só isso, as mulheres são, assim, posições de chefia na academia, ou quem progride de carreira primeiro, as mulheres são sempre deixadas para trás. Sempre, sempre. Então, assim, não só a gente não incentiva, a gente promove um ambiente hostil na faculdade para quem quer fazer matemática. E aí, quando a pessoa, de fato, vira pesquisadora, ela vai ter que trabalhar 6 vezes mais na carreira dela para mostrar que ela é digna do mesmo salário que um homem medíocre. Sabe? Então, assim, às vezes eu não quero mais fazer matemática, entendeu? Eu adoro isso, mas tem dia que eu olho para todo o dobro de trabalho e o dobro de ladeira que eu vou ter que subir que qualquer homem, e não me dá mais vontade de fazer isso. Entende? Sim. Não, as dificuldades são grandes. Tipo assim, a gente não incentiva direito e quem a gente incentiva, a gente coloca 900 empecilhos em cima. Então, sei lá, eu acho só compreensível que as mulheres não queiram. Sim. É uma coisa, quando você falou aí dessa coisa da definição dos papéis de gênero, às vezes quando eu estou dando aula sobre esse tema, eu costumo dizer que é como se as meninas fossem treinadas desde pequenas para ser dona de casa, né? Porque ganha boneca, ganha panelinha, ganha fogãozinho, ganha... Em geral, os brinquedos já são relacionados ao espaço doméstico, né? Enquanto os meninos ganham robô, bola de futebol, enfim, coisas bem diferentes. E na realidade, o lance dos brinquedos é tipo assim, não é nem só o que tu tá incentivando nas tuas crianças, tipo assim, se tu dá uma vassourinha pra tua filha, tu tá incentivando ela a ter o mínimo de coordenação motora ali, né? E tudo bem, no caso. Mas assim, se tu não dá Lego, por exemplo, ou o pequeno engenheiro, aquele que é só uns bloquinhos de madeira pra tu montar, tu não tá assim... Tem partes de desenvolvimento lógico e de noções espaciais concretas que tu não tá simplesmente desenvolvendo na tua criança, entendeu? Sim. Só porque tu decidiu que aquele ali era um brinquedo apropriado. Mas na realidade, o quão apropriado é se... Sabe? Sim. Não só isso, tu meio que tá assim, determinando o que pode ser na vida. Não, tu pode ser uma pessoa que varre, enquanto aquele menino ali é um robô, pode ser engenheiro, pronto. O que você diria, assim, para quem você já está no doutorado em matemática e tal, mas e para as meninas que estão pensando em começar a entrar na engenharia, na matemática, na física, o que você diria para uma menina que pensa hoje em ir para uma área de exatas? Eu acho que o melhor conselho que eu tenho é não desista. Porque, assim, dá vontade. Assim, matemática é lindo, matemática é muito legal, é muito divertido. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do que eu estudo. Eu gostei muito da maioria das experiências que eu tive com matemática até aqui na minha vida, assim. Mas é um caminho difícil e, assim, é um caminho com muito preconceito. É um ambiente muito difícil de trabalhar quando tu é a única mulher. Assim... E matemática é uma coisa que não existe assim um jeito mágico de aprender. A gente olha para pessoas que sabem muitas coisas e tem uma ideia de que, nossa, fulano nasceu com muito talento, mas na realidade 99% do que o fulano fez foi sentar e estudar. Então, assim, é um caminho árduo de muitas noites que tu queria estar no bar bebendo, mas tu vai ter que estar em casa estudando. É muito final de semana que tu queria estar na praia, mas que tu vai ter que estar em casa estudando. Mostrando teorema, fazendo exercício, implementando código. Então, assim, vai dar muita vontade de não fazer nada disso. Mas não desistam, porque é legal, vale a pena, fazer pesquisa é bacana, assim, dá uma satisfação e assim, matemática é legal, sabe? Matemática é um negócio dá uma sensação depois que você passa por tudo isso, de ter que passar noites ou, enfim, dias estudando, escrevendo, produzindo,
dá uma sensação de alívio, né? Quando você, sei lá, olha um artigo que você escreveu, ou uma É, tese, uma dissertação. É uma sensação muito boa, né? dá uma sensação de que tu fez aquilo ali, né? De tipo, não é como quando tu, sei lá, tem que ler um troço e apresentar pra alguém, e daí tu chega lá e faz, olha essa coisa que outra pessoa fez num ano que não foi esse. E aí todo mundo fica, ok. Assim, é uma situação muito diferente chegar pra alguém e dizer, olha só essa coisa aqui que eu fiz, e que eu produzi, e que eu escrevi, olha só essa conta aqui que eu terminei, entendeu? É um sentimento de satisfação pessoal bem grande, eu acho. Assim, quando tu, né? E essa é uma coisa que vai escalando conforme a faculdade vai acontecendo, eu acho, né? Porque assim, tu tá lá no começo fazendo provas bem simples e mostrando, assim, coisas mais ou menos intuitivas e aí a tua vida vai ficando mais complicada, e aí quanto mais difíceis vão ficando os problemas, maior é o grau de satisfação que tu vai tendo de ter finalmente encerrado cada um deles, né? Eu acho que isso na matemática, porque na área de exatas acho que acontece muito isso, assim, você pegar, sei lá, o Einstein, talvez considerado o maior cientista do século XX, ou, enfim, geralmente o pessoal, os gênios, né, que é um pouco do... Porque eu tive a ideia da gente marcar essa entrevista por conta daquele vídeo, né, do Nerdologia sobre gênios. Acho que dá muito essa sensação de que as pessoas que são geniais, elas simplesmente são gênias, né? Tipo, do nada o cara tem uma grande ideia e não mostra que por trás disso tem, sei lá, uma década de pesquisa para até chegar nesse resultado, né? Não, ninguém inova do nada, assim, né? Ninguém tá em casa sentado no sofá vendo TV e daí uma grande ideia para uma coisa revolucionária. Não, tipo, todo mundo tem um processo, tu tem, assim, um processo de base da tua área, que é tu conhecer um pouco de cada parte, para daí tu te especializar numa coisa e tu conseguir juntar ferramentário de tudo isso para dar seguimento num único problema que tu, sabe? Então, assim, é um lance de realmente muito trabalho, é muito suor, é muita noite em claro, é muito final de semana perdido. Mas vale a pena, sabe? A sensação é boa no final. Sim. Uma coisa que sempre acho que me intriga, e não sei você, enquanto já teve experiência como professora e como aluna de matemática, estudante, enfim, doutoranda, por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade com matemática, né? É uma coisa que eu também, na escola em geral, nunca tive muito problema, assim, em qualquer área, né? Exatas, humanas, enfim. Mas é uma coisa muito comum, né? Por que você sente? O que você percebia nos seus alunos ou nos seus colegas? Por que você acha que as pessoas, em geral, têm tanta dificuldade com matemática? Eu acho que o nosso ensino, a nossa base curricular, assim, falta uma base forte de lógica, sabe? Assim, o que é correlação, o que é causa, o que é uma coisa implica na outra, né? Como é que tu constrói isso, o que é um argumento, né? O que é uma prova? Uma série de argumentos válidos, tá? Então, o que é um argumento e o que é válido? Né? Essas são coisas pelas quais a gente não passa na escola, em nenhum momento. Entendeu? Então, assim, se a gente tivesse pelo menos assim, algumas noções disso, eu acho que dava para dar uma respirada, assim, né? Acho que a coisa tomava um pouco mais de corpo. E uma outra situação é que, na realidade, eu tenho uma dificuldade em entender por que a escola ainda é tão parecida com o que ela era, sei lá eu quantos anos atrás, entendeu? Do tipo assim, por que a gente não tem uma outra dinâmica entre professores e alunos? Por que a gente não tem uma outra dinâmica entre alunos ou entre professores? Né? Por que a gente está o tempo todo com 30 crianças sentadas uma atrás da outra, olhando para o professor e o professor falando o tempo todo? Então, tipo, por que a gente ainda está nisso, entendeu? Porque o ensino tradicional funciona, os alunos querem ser disciplinados. Tá, do tipo, talvez funcione para algumas pessoas. Funcionou para mim, eu gostei da escola. Mas eu preciso ter a consciência de que esse formato talvez não funcione para todo mundo.
E assim, talvez o não funcione para todo mundo, talvez a parcela da população para quem não funcione for tão grande que esse sistema não vale mais a pena. Então, tipo assim, eu fico me perguntando se a gente não tem assim um lance muito forte do ensinar, aprender para usar, assim, né? De tu querer aprender coisas que vão ser úteis, tipo assim, na tua profissão ou no teu, sei lá. Tanto que a maior pergunta que tu escuta como professor de matemática é para que eu vou usar isso na minha vida, né? Sim. O tempo todo, toda a aula, não importa o que tu diga, tu diz assim, gente, eu vou ensinar para vocês agora um dia de ganhar na Mega Sena. Aí um aluno levanta a mão e fala, mas e para que eu vou usar isso na minha vida? Sabe? É o tempo todo. E essa é talvez uma coisa assim que para matemática seja muito prejudicial. Porque assim, olha, realmente tem muitas coisas que a gente aprende de matemática na escola que a gente não vai usar para nada. Entendeu? Mas assim, não é por isso que tu não precisa aprender, né? Porque a escola básica, ela é básica. Ela é o básico de todas as coisas, né? De todas as áreas que tu precisa aprender, tu precisa ter entendido aquilo ali para ser um ser humano minimamente funcional, né? Na Terra, assim. Sim. É uma coisa, essa coisa de perguntar para que serve, acho que sim, a matemática acho que sofre mais, porque em geral as pessoas não conseguem ver uma aplicabilidade imediata na matemática. E tem essa coisa bem instrumental mesmo, que é eu preciso aprender algo que eu vou usar agora, né? Não tem essa coisa de, eu vou desenvolver intelectualmente. Não, eu quero algo que eu vou usar agora, daqui a pouco, né? Então, na realidade, a matemática, enquanto ciência de base, tem essa discussão bem presente, eu acho, assim, né? Porque, por exemplo, as pessoas da matemática pura, que é uma coisa assim mais abstrata, menos correlato, talvez, assim, então coisas, né, pessoas da matemática pura. As pessoas olham para pessoas da matemática aplicada, que são tipo assim, problemas mais físicos, coisas mais do mundo real, e fazem tipo, vocês não estão sendo rigorosos o suficiente. E as pessoas da matemática aplicada olham para as pessoas da matemática pura e fazem, pelo menos a gente está fazendo algo que alguém vai usar. Então, existe de algum jeito, assim, essa divisão dentro da matemática, que em alguns lugares não é nada forte, mas em alguns lugares aparece. E uma das críticas, assim, nesse sentido, é que essa divisão ela é um pouco prejudicial, porque toda a ciência aplicada, né, assim, que é diretamente aplicada, eu quero dizer, a física, a biologia, a química, que é uma coisa que está diretamente acontecendo na vida do ser humano, ela foi desenvolvida em cima de um desenvolvimento da ciência de base. Então, assim, tu quer calcular quantos casos de coronavírus vai ter daqui não sei quantos dias? Tu quer, né, aquele modelo suscetível removido SIR, eu não lembro o que é o I agora. Assim, esse modelo, que é aquele modelo de crescimento exponencial, tudo bem, estamos modelando aqui um vírus se espalhando, a comunidade, né, a biologia, etc, etc. Mas faz isso sem esse sistema de equações diferenciais para tu ver, sabe? Então, assim, esse sistema de equações diferenciais, resolve ele sem os teoremas de existência para tu ver. Então, assim, tá uma coisa em cima da outra e, entende? Se tu tira qualquer um dos tijolos, o desenvolvimento lá na frente não acontece mais. Então, assim, a gente fica, às vezes, numa briguinha, assim, de quem que é mais rigoroso que quem, mas, na realidade, né, a ciência, ela é um todo, né? Tipo assim... Sim. As coisas precisam acontecer e o desenvolvimento em ciência de base tem que ser forte, tem que ser violento, tem que ser, assim, em intensidade, porque é isso que constrói o resto da ciência. Você tem alguma... Nem uma coisa que é fundamental, não sei se você chegou a assistir, mas anteontem, enfim, eu acabei até gravando um vídeo sobre isso, que você falou que você entrou na graduação e teve que aprender a estudar, que é uma coisa que eu também acho que só aprendi quando entrei na graduação. Até então, a ideia, a escola condiciona muito a gente a decorar as coisas, matemática mesmo, né? Os professores ensinam a decorar a tabuada e esquecem às vezes de falar qual é a lógica da multiplicação, né? Isso acontece na área de humanas também, a gente fica cobrando que o aluno decore uma teoria,
e não explica para ele, sei lá, a lógica da teoria, né? E você tem alguma dica para quem, porque enfim, grande parte da população tem enorme dificuldade com matemática, né? Você tem alguma dica de o que a pessoa pode fazer para estudar melhor ou aprender melhor a matemática? Eu acho assim que se tu quer melhorar o teu estudo de matemática, tu vai passar por um período assim de tentativa e erro. Né? Tu vai estudar de um jeito e aí ele não vai dar certo. Aí tu vai estudar de outro e ele não vai dar certo. Até que tu, né, vai refinando essa busca por um estilo que deu certo em umas partes e aí metade de um estilo que deu certo em outras. Sim, tu precisa entender o que é que funciona para ti. Eu não sei como, eu não sei muito bem como criar um algoritmo para isso. Mas assim, o que funciona para mim é o seguinte: ler a teoria e fazer exercícios ao mesmo tempo. Assim. Né? Porque tem gente que lê tudo e aí lê 95 vezes e aí vai fazer os exercícios, ou tem gente que morre nos exercícios e aí a coisa que não consegue vai lá buscar na teoria. Então, assim, tem 1 milhão de estratégias, um horário que fique bom também, porque, tipo assim, tem gente que rende muito bem na madrugada e tem gente que rende muito bem de manhã. Então, né, encontrar o horário que funciona, a estratégia que funciona, no lugar que funciona, com o material que funciona. Assim, caderno pautado funciona? Folha de ofício solta funciona melhor? Post-it funciona? Marca-texto funciona melhor? Sabe? Então, assim, tu tem que... São todas um monte de variáveis que tu tem que ir testando. E assim, não tem um jeito mágico de dizer, não, faz isso e aí tu vai entender. Não, matemática é pensar por horas e horas numa mesma coisa até que ela comece a fazer sentido. Não, acho que é. Sim. Foi mais ou menos a dica que eu dei quando eu gravei o vídeo, né? Experimente, né? Faça, misture mais de uma, ao mesmo tempo, mais de uma estratégia, né? E assim, tipo, tu encontrou uma coisa que deu certo, melhora aquilo ali, entendeu? Do tipo assim, eu tava estudando de madrugada e aí alguma coisa funcionou, mas daí não tão bem assim, então deixa eu tentar estudar de madrugada de novo, mas mudando as outras variáveis, assim, né? Então, tipo assim, o que dá certo tu mantém e o que dá pra melhorar tu vai mudando. Né? Então... Sim. Uma coisa que, falando de teoria e de aprender, a gente na escola é muito acostumado, principalmente na área de... Acho que na área de humanas a gente até vê mais mulheres teóricas, estudiosas, mulheres, do que talvez na área de exatas. Mas eu lembro, pelo menos, das minhas aulas de matemática, em geral. E tem uma diferença de tratamento também, porque eu acho que na exatas vocês não citam muito o autor, né? Geralmente vocês, tipo, aí tem esse cálculo aqui, vamos fazer. E não, às vezes não fala tanto no nome de quem fez aquele cálculo, né? Parece que o cálculo já existia, que não foi alguém que desenvolveu em algum momento, né? Mas a gente tá muito, quando pensa na matemática, também a gente pensa em homens, tipo, o teorema de Pitágoras, né? E vamos tentar puxar aqui as mulheres, né? Quais as mulheres matemáticas que te inspiram, que são referência para você? As que me inspiram? Não sei, assim, eu tive professoras bem legais na minha vida. Eu tive professoras péssimas também, mas eu tive professoras que, assim, algumas das minhas professoras da faculdade e algumas pesquisadoras que eu conheci aqui no IMPA, então, tipo assim, são algumas poucas mulheres que me mostram que a coisa que eu quero fazer é factível, entendeu? Tipo assim, eu quero ser pesquisadora de dinâmica de fluidos. Tá bom, tem uma pesquisadora de dinâmica de fluidos ali, ó. Né? Então, posso ir ali falar com ela se eu quiser. Não tem muitas, mas tem algumas. Assim. Então, tipo, no IMPA não tem nenhuma. O IMPA só tem uma, não, agora tem 2 pesquisadoras. O quadro de professores tem 40 e poucos professores. E só tem 2 mulheres. Uma da álgebra e uma dos sistemas dinâmicos. E a dos sistemas dinâmicos é italiana ainda. Então. Sim.
Então, assim, tem as mulheres que estão no meu convívio mais ou menos direto, assim. E aí tem algumas pesquisadoras que eu acho que não necessariamente elas são uma inspiração direta para mim, mas eu acho que é interessante falar, porque são as que foram premiadas do tipo a matemática tem uma premiação que é a medalha Fields. A medalha Fields é dada para matemáticos até 40 anos de idade. Que tenham feito uma contribuição significativa, etc, etc. E aí, de 4 em 4 anos, eles dão 4 medalhas. Então, como se fosse uma por ano. E em 2014, a primeira mulher ganhou uma medalha Fields na história. O nome dela é Mariam Mirzakhani. Ela é iraniana. E ela trabalhava em Stanford, eu acho. E aí, tipo, ela teve uma trajetória muito meteórica, assim. Tipo, ela estudou numa escola para jovens talentos, e foi medalhista da Olimpíada Internacional de Matemática. Foi a primeira pessoa do Irã a conseguir um score perfeito na Olimpíada Internacional de Matemática. Em 2014 ela ganhou a medalha Fields e em 2017 ela faleceu de câncer de mama. Então nossa, é uma situação infinitamente chateante, assim, que ela tenha morrido tão jovem. Ela tinha 40 anos. Que tenha morrido tão jovem e com muita carreira pela frente. E outra mulher que eu acho interessante falar também é a Karen Uhlenbeck. Karen Uhlenbeck é uma senhorinha já. Ela ganhou um prêmio Abel. O prêmio Abel, ele é dado para matemáticos mais adiante na carreira. E é meio que um prêmio, assim, por todas as coisas que tu já fez na tua vida, sabe? Como o Nobel, que tem um trabalho específico, mas é tipo, essa pessoa contribuiu muito nessa área. E aí eles... A Karen Uhlenbeck, ela teve uma trajetória mais normal, assim, tipo... fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado. Aí foi ser pesquisadora, e aí trabalhou a vida toda, e aí ganhou um prêmio. E ela também foi a primeira mulher a receber um prêmio Abel na história. Sim. O prêmio Abel, ele é mais recente, ele é dado desde 2013, eu acho. Mas assim, sabe, muitos anos de pessoas sendo premiadas pela medalha Fields e pelo prêmio Abel. E os dois só terem uma mulher é um lance, assim... tipo, é verdade que só uma mulher teve um trabalho digno de medalha Fields até agora? Não é verdade. Tipo assim, isso não pode ser correto, entendeu? Mas, por algum motivo, ela foi a única que ganhou esse reconhecimento. Ela foi a única que... né? Então, assim, eu acho interessante... a minha inspiração, elas são mais as mulheres que estão mais perto de mim, de fato. Porque a que ganhou o prêmio Abel, ela pesquisa numa área mais perto da minha. Mas a Mariam Mirzakhani pesquisava, sei lá, geometria hiperbólica, topologia, umas coisas muito loucas. Então, tipo assim, meio distante de mim, sabe? Mas elas, assim, são as pessoas que me mostram duas coisas. Uma, que é possível ser mulher e ganhar prêmios, e ser, tipo assim, muito reconhecida por uma coisa muito legal que tu fez. E também que os tempos estão mudando, né? Sim, assim, é um bom sinal. Demorou, mas... né, assim, demorou, mas alguma coisa tá acontecendo, sabe? Então, isso eu acho relevante. Essas medalhas são escolhidas, é um comitê de matemáticos que se reúne e decide, ou... tá. É um comitê. Imagino que esses comitês sejam dominados por homens, né? Sim, com certeza. Na realidade, tem alguns estudos também sobre comitês que são chefiados, tipo assim, comitês que não têm o mínimo de diversidade, tendem a fazer escolhas sem diversidade. Assim, tipo, o que é mais ou menos óbvio, né? Tu não tem nenhuma mulher, tu não vai pensar para que tu escolheria uma mulher, né? Então... Sim, leva para... E fora essas mulheres que ganharam, que nem você mencionou, ganharam prêmios e tem esse reconhecimento pelo prêmio, tem ao longo da história, assim, se a gente pensar as mulheres na matemática, tem
Que tipo de contribuição, assim, se ele consegue citar das mulheres para a matemática? Várias. Não, assim, as mulheres ao longo da história, elas realmente fizeram muitas contribuições, muitas mesmo. Elas sempre foram minoria em praticamente todos os países, sempre foram minoria e ainda assim contribuíram muito. Isso me faz pensar que a ciência é basicamente homens que não contribuem tanto assim, né? Mas tudo bem. Isso começa por a gente pensar que em boa parte da história as mulheres foram inclusive proibidas de estudar, né? Ser mulher já era para acessar a escola e a universidade. Então, mas aí eu tenho eu fiz um mini levantamento aqui de mulheres que fizeram coisas legais. Uhum. E aí eu acho que a primeira delas é a Ada Lovelace. A Ada Lovelace é a primeira programadora da história. Ela escreveu... Teve um senhorzinho chamado Charles Babbage, sei lá, não sei, que construiu uma máquina analítica que ela seguia instruções e executava ordens, assim, né? E aí a Ada foi lá e escreveu um conjunto de instruções e dados para o programa, para a máquina seguir. E aí esse é o primeiro algoritmo executado por uma máquina na história. Então foi dela, Ada Lovelace, 1842, parece. E aí tem aqui outras pessoas legais também. Uma moça chamada Amy Noether, que nasceu lá em 1918. Ela pesquisou muito na linha de física matemática e de sistemas dinâmicos, assim, e algumas coisas em teoria de números também. E ela foi, assim, fortemente relevante na física. Tem um teorema com o nome dela, Teorema de Noether, é dela. Ela foi citada pelo Einstein como a mulher mais importante na história da matemática. E aí tem outras coisas legais que também aconteceram. Era o papel das mulheres na Segunda Guerra Mundial, que ali foi forte com o desenvolvimento da computação. E nos Estados Unidos, as mulheres... os Estados Unidos estavam desenvolvendo um computador, e aí um computador eletrônico digital, na realidade. E aí, nessa época, quem programava computadores eram mulheres. Isso era visto como uma tarefa de mulheres. Eu não sei porquê, assim, direito. Parece que é meio tipo assim um serviço burocrático que não envolveria tanto raciocínio lógico tão pesado, assim. Então eles jogavam por nas mulheres. Então, durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam desenvolvendo um computador e as mulheres programaram esse computador. Então, na realidade, o termo computador se refere a essas mulheres, né? E elas eram as computadoras, sim. Deveria. É por isso. E aí, na Inglaterra, enquanto o Alan Turing estava desenvolvendo o que a gente hoje conhece como os computadores, lá naquele lugar... tem aquele filme do Alan Turing, O Jogo da Imitação. Eu sei que do filme, mas não assisti. Ele conta essa história de como foi que eles chegaram naquele design e qual foi a sacada e tal. Tipo assim, é um filme, né? Mas é mais ou menos essa história. E aí esse filme ele se passa num lugar chamado Bletchley Park. Em Bletchley Park tinha um monte de gente trabalhando para quebrar código, na realidade. Porque os alemães mandavam mensagem criptografada uns para os outros, eles interceptavam e não conseguiam ler. Então eles tinham todo um trabalho muito forte de, primeiro, tentar quebrar o código à mão, não conseguir. E aí o Alan Turing desenvolveu um jeito de quebrar o código com força bruta, computação em força bruta, assim, né? E aí quem trabalhava em Bletchley Park trabalhava fazendo isso. No auge da quantidade de pessoas, esse lugar tinha mais de 10 mil pessoas trabalhando. E mais de 2/3 deles eram mulheres. Trabalhando em vários setores, desde secretarias até administração, passando por gente quebrando código, gente operando as máquinas. Todos os operadores da máquina que quebrava código eram mulheres, todos, sem exceção. E daí aqui tem vários nomes
vários nomes, 2/3 de 10.000 pessoas, basicamente, que são mulheres extremamente relevantes, que fizeram, assim, grandes contribuições para esse ponto da ciência. Um negócio, assim, muito, muito importante. E outra coisa que também é legal é que a NASA, nos anos 60, também a NASA estava na corrida espacial junto com a Rússia e estava naquela loucura para ver quem ia colocar um homem na Lua primeiro, etc. E aí a NASA usava computadoras, mulheres também, para fazer as contas à mão, porque eles não tinham computadores, e quando eles adquiriram computadores, os primeiros computadores da IBM, eles não confiavam o suficiente nos computadores, então as mulheres faziam todas as contas à mão e eles iam lá e comparavam com o computador, e elas frequentemente eram mais rápidas, inclusive. E aí essas computadoras que trabalhavam na NASA também tinham mulheres negras trabalhando aqui. Que é o que aparece naquele filme Estrelas Além do Tempo. Que também é um filme, né? Tipo assim, é para ser interpretado com licença poética, mas é essa história. Guardadas as proporções, né? Todos os filmes guardadas as proporções, claramente. Mas, assim, tem muitas mulheres fazendo muito trabalho muito relevante na história toda, assim, muito na história da computação, mas muito fortemente em problemas teóricos. Eu sinto que a gente tem uma tendência a não dar a importância devida a mulheres que fazem isso. As mulheres que estão ali, de fato, né, com o lápis no papel, escrevendo e fazendo as contas, né, e a dar crédito demais para homens que têm uma ideia e não fazem nada a respeito. Então... eu acho que a última vez que eu lembro, assim, recentemente, né, de uma mulher na área de exatas que foi exaltado, divulgado o trabalho dela, foi com a fotografia do buraco negro, né, que foi uma mulher matemática, né, que desenvolveu a... aquela moça, na realidade, ela acho que ela não é matemática, mas ela deve ser engenheira, talvez física, não sei. Não tenho certeza, mas foi ciência da computação, talvez. Mas foi isso, ela que escreveu o algoritmo que possibilitou eles, né, colocarem um monte de telescópios ao redor da Terra, e aí, conforme a Terra ia girando, o telescópio ia capturando, e eles colaram todas as imagens juntas, e quem escreveu o algoritmo que fazia isso foi ela. E eu lembro que aconteceu uma polêmica nas redes sociais sobre... talvez uma polêmica seja meio demais, assim, né? Mas apareceu, assim, umas pessoas dizendo que, na realidade, ela, tipo assim, tinha escrito, talvez ela tivesse tido a ideia, mas claramente não tinha sido ela que escreveu. E uns comentários péssimos, assim. E aí até que alguém que tinha acesso ao GitHub, que é o repositório onde estava o código dela, foi lá e mostrou que ela escreveu 90 não sei quantos % das linhas daquele código. Então... Sim, do tipo assim, quando tu é mulher, tu não é o suficiente tu escrever... tipo assim, não é o suficiente tu escrever o código que tirou uma foto de um buraco negro. Tu tem que escrever o código, tirar uma foto do buraco negro, tratar 9 petas de dados e ainda ir lá e mostrar os acessos do teu GitHub para provar que foi tu mesmo que escreveu aquele código. Sim. É um pouco... Entra no ciclo que, como tem pouca mulher, aí enfim, elas não entram, elas não estão nesses espaços de poder, de decisão, e também é isso, né? Às vezes ciência é poder, né? Para quem está ocupando os espaços. É que decide quem vai ser premiado, quem vai ganhar mais visibilidade. Se não tem mulher lá para lembrar das mulheres, acaba que entra nesse ciclo que elas nunca são lembradas, ou quando são, inclusive... Tu vive umas situações, assim, que não dá para aguentar, sabe? Do tipo, eu tava no mestrado, eu tava pesquisando transporte de partículas neutras. E aí isso é uma coisa que tem a ver com reatores nucleares e que também tem a ver com bombas atômicas, né?
todo esse lance de núcleo partindo e elétron se movendo e nêutron se movendo, né? Toda essa esfera, assim, é regida por uma equação. Toda a esfera de partículas se movendo é regida por uma equação, que é a equação de Boltzmann. E aí um dia eu falei para alguém que a mesma equação que dava conta do reator nuclear era exatamente a equação que dava conta de uma bomba atômica explodindo. E aí a pessoa se deu o trabalho de abrir mim e dizer assim, mas tu tem certeza? Sim, eu tenho certeza. É isso que eu faço na minha vida. É sabe? O que eu estudo, né? Sim. É isso que eu estudo. Tu quer ler o coisa que eu escrevi? Tá aqui, ó. Vai. Lê aí a dedução, então. Sabe? Tipo assim, as pessoas duvidam que tu sabe as coisas. As pessoas duvidam que tu tem algo relevante para dizer. As pessoas não escutam quando tu fala. Tem assim, tu e 5 homens e aí vocês estão trabalhando numa lista de problemas. Aí alguém fala, vocês sabem o que fazer nesse exercício aqui? E aí ninguém sabe. Aí tu fala, já sei, vamos integrar por partes. E aí ninguém escuta. Ninguém te ouve. Aí passa todo mundo, assim, horas e horas trancado naquele problema. Até que algum outro maluco fala, já sei, vamos integrar por partes. Gente, eu falei isso 6 horas atrás. E eu já integrei por partes, olha aqui como funciona, sabe? Tipo assim, tu tem que estar o tempo todo se reafirmando, o tempo todo lembrando as pessoas que tu existe, o tempo todo lembrando as pessoas que tu é qualificada para estar ali. O tempo todo. Sim, deve... Não, imagina, deve ser extremamente cansativo, né? Você tá ali, você faz as coisas e as pessoas não reconhecem, ou quando reconhecem, sempre tem um porém junto, né? Me parece que é isso. E já que você falou do seu mestrado, e agora, o que você está pesquisando? Fala um pouco da sua pesquisa, você também é uma pesquisadora, o que você está estudando? Agora eu saí de teoria de transporte e agora eu fui para dinâmica de fluidos, que é uma outra área da matemática aplicada, assim, né? Então, meu trabalho agora, a ideia dele é a seguinte, pensa que tu tem um fluido, tá? Escoando em algum lugar, e aí o fluido tá todo turbulento e bagunçado, assim, né? Tá. Aí a situação tu quer conseguir prever qual vai ser a velocidade desse fluido nesse mesmo ponto, mas num tempo futuro. Né? Tipo assim, tu tem como se tivesse um sensorzinho assim e fluido passando. Tá? Aí tu sabe a velocidade do fluido nesse ponto, nesse instante de tempo, mas tipo assim, teu dado experimental acabou ali, né? Se esse experimento continuasse rodando, né? Se tu tivesse sei lá, mais fluido para passar por ali, qual seria a velocidade do fluido nesse ponto, nesse instante de tempo no futuro? Isso é tipo assim, tu quer fazer uma previsão de qual vai ser a velocidade do fluido, basicamente. Aí a gente tem um problema que é o seguinte: turbulência, fluido turbulento, como é turbulento, assim, é muito difícil de prever. Tu consegue prever em tempos curtos? Tipo assim, tu consegue prever mais ou menos o que o fluido vai estar fazendo daqui a 1 segundo, mas tu não consegue prever o que o fluido vai estar fazendo daqui 15 minutos. Entendeu? Então, assim, tem isso. E a ideia será que... Bom, o problema é... Assim, isso é de uma maneira muito simples, mas o problema é essencialmente esse. E aí a ideia será que se eu olhar para dados que eu tenho desse mesmo escoamento no passado, eu consigo dizer algo sobre o futuro? Você basicamente está trabalhando, então, tentando fazer uma projeção, tentando desenvolver uma equação que faça essa projeção. Não, eu estou tentando desenvolver um método que faça essa previsão. Com base em dados. Com base em dados é uma coisa importante, porque é uma parte importante do meu trabalho, na realidade, porque muitas das previsões que se faz com base nas equações, né? Existe uma equação que descreve qualquer fluido se movendo em qualquer meio.
que é a equação de Navier-Stokes. Então, assim, existe uma equação que te diz o que está acontecendo, só que ela é muito difícil de resolver. Tipo assim, ela... Não sei se tu sabe os problemas do milênio. Não. Tem um instituto que se chama Instituto Clay de Matemática. E o Instituto Clay selecionou 7 problemas, eu acho. Que são problemas sem solução. Ninguém resolveu eles ainda. E a meta é resolver eles até o final do milênio. E, na realidade, um deles foi resolvido. Só, até agora. E para cada um deles tem um prêmio de $1 milhão para quem conseguir. Então, essa equação, Navier-Stokes, é uma equação que é um dos problemas do milênio, resolver ela. Então, tipo assim, porque ela, analiticamente, assim, os operadores que tem nela, o jeito que as variáveis estão distribuídas, é muito, muito, muito difícil, é muito, muito não linear, é muito pouco tratável, entendeu? Então, isso é tipo, se a gente pensar como se fosse uma teoria que ainda não foi comprovada, ou é diferente? É um pouco diferente, porque, na realidade, assim, a coisa sobre o Navier-Stokes é a seguinte: tu tem uma equação, tá? E aí tu quer resolver a equação, basicamente. Então, assim, tu foi lá e encontrou uma solução. Tá bom, encontramos uma solução, ok. Aí a pergunta agora é: será que essa solução ela é sempre uma solução? Ou será que para algum instante de tempo ela vai virar uma coisa pouco física e que não faz mais sentido fisicamente, entendeu? Sim. A matemática passa pelo problema que nem eu tava... A física, né? A física quântica, algumas leis da física quântica não valem para, digamos, o macro-universo, assim como leis do macro-universo não valem para micro, né? Isso acontece na matemática também? Passa por isso, esse tipo de dificuldade? É mais ou menos do tipo assim, porque tu tem uma equação e ela vale num domínio. Né? Tu tá avaliando ela em um lugar do espaço, assim. E aí pode ser que ali onde tu tá avaliando ela esteja bem, mas se tu avaliar ela aqui em outro lugar, talvez ela deixe de fazer sentido. Ou talvez a solução que tu encontra avaliando ela aqui não é uma solução que tem todas as propriedades que tu queria. Você está trabalhando com banco de dados, você mesmo que construiu esse banco de dados, ou você já tem um banco de dados prontos? Então, porque banco de dados talvez seja meio demais, sabe? Porque o que acontece é o seguinte, né? A gente tem essa equação que a gente não sabe muito bem. Não é que a gente não sabe, mas é que é muito difícil de tratar analiticamente. Então, o que as pessoas fazem é tratar ela numericamente. Ou seja, tu vai lá, dá um valor e calcula o valor da equação naquele ponto. E aí dá o próximo, calcula o próximo, e aí tu monta toda uma superfície que é como se fosse cheia de quadradinhos, assim. Tipo, é uma aproximação com planinhos de uma solução. Tipo assim, tu vai lá e faz um negócio meio força bruta, assim, é o que eu quero dizer. E aí tem métodos inteligentes e muito sofisticados de fazer isso, mas ainda assim são soluções numéricas. E aí as soluções numéricas é o que eu gostaria de usar como dados. Mas o único problema disso é que tu quer... Tipo assim, parece um negócio meio besta, né? Porque tu quer prever o que vai acontecer no futuro sem ter que fazer uma simulação disso. Mas para prever isso, tu tem que ter dados de uma simulação até aquele ponto. Então, assim, parece meio... Mas a verdade é que hoje em dia, com ciência de dados acontecendo tão... Né, tá todo mundo fazendo machine learning por aí, tá todo mundo vivendo a inteligência artificial e o aprendizado de máquina até não aguentar mais, né? Esse assunto vai render até esgotar e ninguém mais aguentar falar nisso. Mas a parte boa é que com isso as pessoas estão começando a organizar seus dados, né? Então as universidades estão começando a montar coisas que são tipo banco de dados, assim, né? Então um aluno fez um trabalho de doutorado, o trabalho de doutorado dele envolvia uma simulação numérica super pesada,
Aí os dados de simulação numérica dele vão ficar lá disponíveis e não se sabe muito bem o quão disponíveis, nem por quanto tempo, mas essa é né, tipo assim, dados públicos seriam melhor, mas às vezes as pessoas ficam meio assim de dar seus dados, então. Sim, daí a parte boa é que as universidades estão agora começando a desenvolver, assim, as pessoas começam a ver que dados são importantes, então elas estão começando a organizar essas coisas. E talvez no futuro a gente tenha, assim, banco de dados, né? Sim. Acho que é um pouco diferente, pensando na lógica das ciências humanas, geralmente, a gente já tem na USP, por exemplo, se você faz uma pesquisa e constrói um banco de dados, você pode disponibilizar ele lá e todo mundo que quiser explorar esse banco de dados pode. Aqui no Brasil mesmo já tem. Na área de humanas já tem um pouco isso. Acho que talvez nesse caso a natureza dos dados seja um pouco diferente, né? Sim, é o que eu ia dizer, acho que Sim. Porque os dados de ciências humanas, eles envolvem, assim, dados históricos, né, coisas do desenvolvimento, que, tipo assim, faz sentido que aquilo ali fique registrado, bem registrado e há muito tempo, né? Enquanto que simulação numérica de fluidos, tipo, eu fiz uma simulação numérica de fluidos, será que isso vai ser relevante para a sociedade em algum momento? E aí alguém vai te dizer que não, e aí tu não vai disponibilizar. E mesmo essas coisas também às vezes entram em umas discussões da própria importância disso, né? Porque às vezes, sei lá, você publica um artigo ou faz uma simulação, alguém vai ler aquilo, ou quem vai ter acesso àquilo, às vezes é muito restrito mesmo, né? Uma coisa meio... Você fala com alguém que é da sua área e fica por ali, né? Nesse sentido, e pensando na importância da matemática, né? Acho que pra gente ir caminhando, pensar a importância sei lá, seja a partir da sua pesquisa ou da matemática em geral, como é que você pode explicar para as pessoas a importância, né? Acho que já foi falado um pouco disso, né? Na informática, por exemplo, você falou aí nas programações, mas o que você falaria de por que a matemática é importante para a sociedade, né? Por que seja a sua pesquisa ou outras pesquisas de matemática são importantes para a sociedade? Eu acho assim que não é verdade que todo mundo precisa fazer uma graduação em matemática para ser feliz na vida, entendeu? Eu realmente não acho isso. Mas assim, eu sinto que matemática, assim, a nível escola básica, ela é assim uma coisa que te deixa, tipo assim, ela te dá um mínimo de condições para tu não ser muito engambelado na vida, assim, sabe? Porque não é que a gente fique achando que todo mundo é desonesto, mas tipo, no momento que tu tem que pegar a calculadora para fazer 2 vezes 50 centavos, tu tá muito vulnerável, sabe? Tu tá muito vulnerável a qualquer pessoa que te diga: não, faz esse investimento aqui, a taxa de retorno e os juros e não sei o quê, e aí um monte de coisa que tu não sabe o que é, entendeu? E não só, assim, outros civis, mas do tipo assim, é importante que a gente tenha uma população educada com uma base sólida do que é um argumento, assim, o mínimo de noção do que é o método científico, para que a gente não escute alguém falando: não, esse remédio aqui não tem comprovação de que funciona, mas também não tem comprovação de que não funciona, e ache que esse é um argumento correto. Esse não é um argumento correto. Não é assim que a comprovação científica funciona, entendeu? Então, assim, não só matemática, mas uma noção básica da ciência é importante para que a gente viva o mundo com uma noção minimamente crítica, sabe? Para que a gente olhe um governo que está tomando atitudes erradas e diga: este governo está tomando atitudes erradas. Né? Para a gente olhe para alguém que está sendo preconceituoso e misógino e racista e diga: você está sendo preconceituoso, misógino e racista. Para que a gente consiga chamar as coisas do que elas são. Entendeu? Para que a gente não seja, assim, facilmente levado por um argumento que é fácil de acreditar, mas que não é correto, simplesmente. Essa coisa, às vezes, de pensar até na aplicabilidade do dia a dia mesmo, né? Você, sei lá, você pode às vezes não ver que a matemática é importante ali na hora que você está na sala de aula,
Mas no dia a dia, me lembrou uma vez aconteceu eu tenho muitos alunos que já são maiores de idade, né? Então, enfim, porque reprovaram ou abandonaram a escola e depois acabaram retornando. E aí, um certo dia, a aula ia começar, assim, e enquanto eu estava esperando os alunos chegarem, aí uma aluna começou a falar que ela estava pensando em comprar uma moto, e aí ela falou, eu vou comprar essa moto e tal. Daí eu falei, e quanto que você vai pagar isso? Você vai pagar? Aí ela falou, não, eu vou parcelar e tal. Daí eu falei, e como que vai ser essa parcela e tal? E aí ela começou a me falar, mas você já calculou, tipo, você sabe, por exemplo, quanto que você vai pagar de juro, como que vai ser isso e tal? Aí eu vou mostrando pra ela, não, então, daí eu falei, a parcela é tanto, se você pagasse à vista era tanto, então vamos fazer as contas aqui. Aí eu mostrei pra ela que ela acho que era alguma coisa em torno de 6, 7 mil reais que ela ia pagar de juros no final do pagamento da última parcela, né? Então, sim, é muito isso, né? Conhecer as coisas dá uma autonomia para a vida, né? De você pensar isso, tipo, eu sei quanto que eu vou pagar e se quero ou não. Tipo assim, de tu conseguir olhar essa situação e tomar uma decisão minimamente informada, né? Do tipo assim, tá, eu escolhi pagar 7 mil a mais de juros, mas eu fiz essa decisão sabendo que nesse outro financiamento aqui, ou nessa outra modalidade aqui, o preço era esse, aqui o preço era esse. Do tipo assim, nem que tu escolha aquilo, porque, sei lá, tu tá precisando, ou não tem o dinheiro todo naquela hora, não pode esperar juntar, né? Nem que tu, tipo assim, tome a decisão que vai te custar mais caro, mas que tu faça isso conscientemente, né? Sim, acho que é uma... E é muito... Enfim, é muito complexo, né? Discutir educação, essas coisas de que vai do modelo de ensino, né? As coisas de explicar, ficar expondo alguma coisa para 40 pessoas e tendo que elas têm todas, sei lá, perspectivas diferentes, ritmos diferentes, né, de aprendizagem. Acho que é uma coisa muito, muito complexa mesmo. E o que eu acho que é isso, né? Acho que nesse sentido eu penso muito parecido com você, né? Educação é uma coisa que... O importante, eu acho que quando eu me preocupo em dar aula, eu me preocupo muito mais em ensinar a ter autonomia para pensar, no sentido de pensar logicamente, por exemplo, do que me importar se ele vai decorar o ano que o Brasil foi descoberto, sei lá, né? Acho que é bem nesse caminho, né? E certamente saber matemática faz muito nesse sentido, né? Aprender a desenvolver raciocínio lógico, acho que isso é importantíssimo, né? Que a matemática tenha a contribuir. Acho que é isso, Júlia. Obrigado. Nós abri aí para suas palavras finais. Não sei se você quer passar uma mensagem ou dizer alguma coisa a mais. Eu quero passar uma mensagem de que matemática é divertida. Não, é que na realidade, assim, né, a gente fala que o preconceito e é muito difícil ser mulher, assim, realmente é muito difícil ser mulher nessas áreas. Mas, assim, e também é muito difícil ser cientista, é muito difícil aprender matemática e parece que tudo é um drama. Mas, assim, a ideia de fazer matemática é se divertir fazendo matemática. Então, tipo assim, eu faço matemática porque eu de fato me divirto fazendo isso, sabe? Então, assim, eu quero deixar assim no ar a mensagem de que matemática não é só dor e sofrimento, né? Talvez seja um pouco, mas todas as áreas são nesse sentido. Né? Todas as áreas são difíceis, todas as áreas requerem trabalho, né? Todas as profissões requerem esforço. Então, do tipo assim, matemática vai ser suado? Vai ser suado, vai ser sofrido, vai ser trabalhoso, né? Poxa, é um caminho duro, mas é muito legal. Matemática é muito bonito. Sim. E fluidos é bem rápido. Puxando já. Se vier estudar matemática, venha para análise de fluidos. Venha para dinâmica de fluidos, que a gente é bem massa. Sim. E o laboratório precisa de mais mulheres também, eu sou a única lá. Muito chato isso. Sim, nossa, não imagino. Sim, não, você. Isso é uma coisa que é interessante. Os dados mostram que as mulheres têm aumentado o número de mulheres, já estão ultrapassando os homens, pelo menos na graduação. Né? Então já mostra uma tendência de mudança, né? O que é interessante de pensar. Mas eu vi também que muitas não seguem, né, para pós-graduação. Assim. Muitas cientistas, muitas mulheres entram na graduação, na área de exatas, mas a grande maioria delas não segue para pós-graduação, e quem entra na pós-graduação e termina não segue na carreira de pesquisador também. Então, tipo assim, acaba que tem uma base grande de mulheres na graduação e elas vão diminuindo num ritmo muito assustador, assim. Vão ficando para trás, né? Sim. E tem toda polêmicas, né? Até na hora da orientação, né? Tem professor, por exemplo, que prioriza orientar homens.
na hora de escolher seus orientandos. Então. Eu vi esse estudo que tem orientadores que eles respondem, eles têm uma maior probabilidade de responder um e-mail de um possível aluno se ele vier assinado com um nome tipicamente masculino e branco do que qualquer outra coisa. Se for para ser mulher, se parecer negro, se parecer qualquer outra coisa, eles têm uma probabilidade muito menor. Na realidade, eu li um estudo uma vez e eu nunca mais consegui encontrar ele de novo, então pode ser que eu me lembre da coisa errada, mas eu vou falar porque eu achei que era muito interessante. Que era crianças de, tipo assim, 5 e 6 anos. E aí eles mostravam eles descreviam um personagem, assim, né? Tipo, alguém super poderoso, né? Alguém muito forte, que tem muitas habilidades e salva vidas o tempo todo e sei lá, incrível. E aí pediam para as crianças dizerem qual era o gênero do personagem, se era um homem ou se era uma mulher. E aí, em 5 anos, as crianças ainda diziam o seu próprio gênero. E as meninas diziam que o personagem era uma menina e os meninos diziam que o personagem era um menino. Mas em 6 anos, todo mundo dizia que era um menino. Então, tipo assim, existe um momento, em algum lugar, assim, que a gente meio que mata a autoestima das meninas. Entendeu? De algum jeito muito louco, muito misterioso. Essas coisas acontecem e aí a gente tá perdendo no meio do caminho um monte de meninas que poderiam ser cientistas maravilhosas, muito melhores do que a maioria dos homens que são cientistas hoje em dia, mas que ficaram para trás por motivos que a gente nem sabe quais são, na realidade, ainda. Eu tava discutindo com uma amiga que também tá pretendendo estudar coisas nessa área. Acho que acho que a socialização me parece ser uma das vias de explicação, né? A socialização me parece que tá matando mesmo num determinado ponto aí, que me parece ser na infância mesmo, entre a infância e a adolescência ali, que já elimina, digamos assim, boa parte das mulheres a seguir essas carreiras e caminhos. Tem dados da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que também diz uma coisa parecida, que no primeiro estágio, que é com as crianças, acho que sexta série, por ali. Por aí, assim, crianças, acho que 8, 10 anos, talvez. As meninas e os meninos desempenham igual, mesmo número de medalhas para os dois. Né? E aí, conforme os anos vão passando, o número de medalhas para os meninos vai ficando mais ou menos o mesmo e o das meninas vai caindo. E aí, tipo assim, o que acontece? As meninas estão empobrecendo no meio do caminho? Não pode ser verdade isso, né? Não pode ser correto isso. O que acontece? Elas perderam incentivo, elas perderam vontade, alguém disse que elas não podiam. Né? O que houve ali no processo? Não, com certeza. Acho que eu tava pensando nisso também. Sim, se abre um campo de pesquisa aí bem interessante mesmo, acho, para investigar, né? O porquê as mulheres, e que parece ser na infância mesmo, o que a sociedade está fazendo que desvia as meninas de continuarem, né, nos estudos na área de exatas, da matemática, enfim. Me parece bem forte a tendência que seja uma explicação aí, né? Entre a infância e a adolescência, se inverte ali a algum ponto ali decisivo que leva para um lado ou para o outro. E assim, eu vejo também. Eu vejo também, eu só quero dizer essa última coisa. Eu vejo também que muitas das pesquisadoras fortes e assim, com influência nas áreas de matemática, elas têm backgrounds familiares muito acadêmicos, né? Tipo assim, os pais eram professores, ou os pais eram engenheiros, ou os pais eram pesquisadores. E aí, assim, seguir a carreira acadêmica e decidir ser um pesquisador é um caminho muito natural. Mesmo que a sociedade diga o contrário, tu tem ali no teu domicílio, digamos assim, uma situação muito favorável, né? Um incentivo muito forte e alguém que te diz, não, é isso aí mesmo, a sociedade tá errada em algumas coisas e, né, e te encaminha naquilo ali. Então, acho que realmente a socialização parece um problema muito forte, porque enquanto as coisas estão em casa, tá bem mais suave. Sim, uma outra vez uma amiga minha me chamava a atenção que é isso, que parece que hoje tem muita pesquisa sobre as mulheres que chegaram lá, por exemplo, que no seu caso, passou pela graduação, fez o mestrado, está no doutorado, e se pesquisa muito sobre essas mulheres que chegaram, e se pesquisa pouco sobre o que acontece antes, né, o porquê as outras meninas não chegaram, né?
realmente. Não, com certeza. E se tem uma tendência também a quando tu desiste da matemática, ou quando tu decide fazer outra coisa da tua vida, que tu só achou que não era pra ti mesmo, né? Não, acho que esse curso só não é pra mim. Não, eu não estou sendo feliz aqui. Eu não... Né? E ninguém, tipo assim, meio que não se levanta a hipótese de que o problema era o ambiente no qual tu estava inserida. Tipo assim, que o problema em geral é a tua capacidade e a tua personalidade, e o problema é tu, sempre, né? O problema nunca é o que aconteceu contigo, ou em toda a tua vida, assim, né? Isso é muito comum nas aulas de sociologia, pelo menos eu percebo que é muito difícil explicar, até nessa questão metodológica, né, de ciência, que quando a gente pensa num indivíduo, né, que ele frequenta uma escola, tem família, vai na igreja, enfim, diversos ambientes, o quanto isso direciona o caminho que ele vai tomar, né? Porque daí eu sempre digo para os alunos, não tem nada mais antissociológico e científico do que dizer, mas eu consegui, né? Sim, você é um indivíduo, né? Então, por que só um conseguiu e não 90%? Né? Então, a meritocracia é um lance que não funciona na vida. Não, do ponto de vista científico, já tem dados bem suficientes para mostrar que não, né? Que é só um discurso, mas quando a gente vai para os dados, ele não se confirma, né? Sim. A meritocracia funciona quando você tem pessoas em condições iguais, mas em geral, socialmente, não é assim, né? Tem algumas experiências até bem interessantes de vídeos, né? Tem um pouco isso, não sei se tem um vídeo, uma época que viralizou, que era uma corrida, né? Eles colocavam, depois até acabei usando nas minhas aulas, que era colocar um monte de pessoas numa linha de largada, e aí posicionando elas de acordo com algumas características, né? Se você é homem, dá um passo a mais, se você é branco, aí as pessoas que tinham algumas características levavam a vantagem de sair na frente das outras, né? Sim. Que é meio que mostrar isso, né? Sim, é exatamente isso. Interessante. Mas é isso, Júlia, foi muito bom, adorei a conversa, espero que isso, sei lá, sirva de inspiração também para as pessoas, não só para as meninas, mas, enfim, para todo mundo. Aprender matemática, né? Eu acho que isso também é um desafio, né? Vamos levar mais pessoas para matemática, mais pessoas para pensar, e principalmente aqui também para as mulheres. Obrigado, Júlia. Agradeço. Eu que agradeço. Muito bom conversar contigo.